Olá, muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Como sabem, muito recentemente a PSP recebeu ordens do regime para hastear a bandeira LGBT e lhe prestar continência. O mesmo regime pretende agora proibir os fuzileiros de fazerem a sua tradicional marcha em passo de corrida durante as celebrações do 10 de junho que se avizinham. Estamos a falar de duas manifestações de um mesmo problema. E eu não consigo falar desse problema sem antes fazer uma brevíssima incursão biográfica pelos membros do regime que estão envolvidos com estas questões. Então, em primeiro lugar, e começando da base para o topo, Manuel Augusto Magina da Silva, Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, homem incompetente, fraco, inseguro, sem capacidade de liderança e com uma ambição pessoal desmedida, o que o torna o capacho perfeito do regime. José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, político de carreira pelo Partido Socialista. Maria Helena Chaves Carreiras, Ministra da Defesa, licenciada em Sociologia pelo ISCTE, autora de uma tese de doutoramento em que defende a adoção de políticas de ideologia de género pelas Forças Armadas dos Estados-membros da NATO. António Costa, Primeiro-Ministro, o maior protetor de pedófilos do país, que interferiu ativa e intensamente no processo Casa Pia, de forma a garantir a impunidade de dois dos maiores pedófilos do Partido Socialista, Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues. Aliás, a mulher de Paulo Pedroso é atualmente ministra deste governo. António Costa é também primo de José Castelo Branco, um confesso pedófilo, que o trata carinhosamente por babuche e que diz que ele, António Costa, sempre que vai à Índia, é lá recebido como um rei na Índia. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, outrora o best friend forever de Paulo Portas, outro dos maiores pedófilos do regime, conhecido como a Catherine Deneuve do Parque Eduardo VII, e também um dos maiores corruptos do regime. É este o cenário que se nos apresenta no que diz respeito às pessoas envolvidas com estas questões. É uma tragédia, mas é uma tragédia deliberada. A última coisa que um regime fraco, de pessoas fracas, quer é ter forças de segurança e forças armadas fortes. Pelo contrário, pretendem forças de segurança e forças armadas fracas, de homens fracos, que executem as ordens mais bizarras e que sejam capazes, se necessário for, de se voltar contra a população que deveriam proteger. As forças de segurança estiveram nos últimos 2 anos relegadas para fiscais, para a função de fiscais sanitários. O hastear da bandeira LGBT e o prestar-lhe continência é só mais um passo nesse sentido. Em breve virão os carros patrulha e os fardamentos com as cores LGBT. Relativamente às Forças Armadas, já são conhecidos precedentes da proibição do uso das boinas das forças especiais, a proibição do cântico paraquedista, a imposição de uma linguagem dentro dos parâmetros das ideologias de género nos treinos de recruta e agora a proibição aos fuzileiros de fazerem a sua tradicional marcha em passo de corrida. Repare-se que estas proibições incidem em elementos, em fatores característicos, identificativos das forças especiais que estão relacionados, diretamente relacionados com o seu orgulho interno, e esse orgulho interno reconduz diretamente ao sentido de patriotismo, a um sentido patriótico, a um orgulho de ser português. E, portanto, há que acabar com isso de forma a tornar as Forças Armadas
não Forças Armadas portuguesas, mas Forças Armadas de um mundo globalista, liderado por oficiais, por elementos, por tecnocratas não eleitos. Eu lembro que há muito pouco tempo, mais precisamente no Dia do Combatente, Marcelo Rebelo de Sousa disse expressamente que as Forças Armadas portuguesas já não são as Forças Armadas para a defesa do território nacional. São as Forças Armadas para a defesa de um mundo globalista. Pretende-se que Portugal, que a nação portuguesa se dilua nesse mundo, que nós percamos a nossa identidade, que nós percamos a nossa soberania. É isso que se pretende. Somos um povo com mais de 1000 anos de história. Uma nação com mais de 800 anos de história. São incontáveis os nossos antepassados que deram a vida pela nossa independência, pela nossa liberdade, pela nossa soberania. Vamos permitir que isto aconteça. Eu falo por mim. Eu farei de tudo para que isto não aconteça. Somos um povo com mais de 1000 anos de história. Uma nação com mais de 800 anos de história. São incontáveis os nossos antepassados que deram a vida pela nossa independência, pela nossa liberdade, pela nossa soberania. Vamos permitir que isto aconteça. Eu falo por mim. Eu farei de tudo para que isto não aconteça. 10 de junho, a habeas corpus estará em breve.